Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo aqui nós vamos aprofundar um pouquinho mais nosso estudo sobre as competências e habilidades. Vamos voltar a atenção ao que nós chamamos de competência técnica ou competência profissional, estudando então aquilo que desenvolvemos dentro da sala de aula, o que precisamos afinal. Vamos lá para o estudo? Vamos falar sobre competências docentes, ou seja, competência técnica, para decifrar a profissão docente. Primeira coisa é contextualizar. Contrário ao conteudismo, trabalhar com base no desenvolvimento de habilidades para se atingir determinada competência requer que os professores, antes de ministrar a aula planejada, tenham em si desenvolvidas as competências e habilidades propostas para o desenvolvimento dos alunos. É a isso que eu chamo competência profissional. Vamos relembrar um pouquinho. As habilidades estão associadas ao saber fazer, ou seja, a ação física ou mental que indica a capacidade adquirida. Assim, identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar situações-problema, sistematizar, julgar, correlacionar e manipular são exemplos de habilidades. Já as competências são um conjunto de habilidades, harmonicamente desenvolvidas e que caracterizam, por exemplo, função, profissão específica, ser arquiteto, médico ou professor de química. As habilidades devem ser desenvolvidas na busca das competências. O primeiro teórico que nós vamos estudar é Dermeval Saviani, professor, filósofo e pedagogo brasileiro, professor emérito da Universidade Estadual de Campinas, professor emérito do CNPq e coordenador geral do curso de História, Sociedade e Educação no Brasil, tendo recebido o título de doutor honoris causa da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Tiradentes de Sergipe e da Universidade Federal de Santa Maria. Idealizador da teoria pedagógica, pedagogia histórico-crítica, é ele que estabelece o contraponto do conteudismo ao defender acesso ao conhecimento de modo sistematizado e sua compreensão por parte do estudante como instrumento de reflexão e transformação da sociedade. No livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, o professor Dermeval Saviani vai discutir um tema que naquele momento estava no seu auge, que é a questão exatamente da competência profissional. Ele pega então dois autores, Mello e Paola, que estavam discutindo, cada um apresentando a sua tese em seus trabalhos, e vai tentar buscar uma síntese. A partir daí, ele vai citar Mello para apresentar o que Mello tem como compreensão de competência profissional. Diz Mello, citado por Dermeval Saviani: por competência profissional, estou entendendo várias características que é importante indicar. Em primeiro lugar, o domínio adequado do saber escolar a ser transmitido, juntamente com a habilidade de organizar e transmitir esse saber, de modo a garantir que ele seja efetivamente apropriado ao aluno. Em segundo lugar, uma visão relativamente integrada e articulada dos aspectos relevantes mais imediatos de sua própria prática, ou seja, o entendimento das múltiplas relações entre os vários aspectos da escola, desde a organização dos períodos de aula, passando por critérios de matrícula e agrupamento de classes, até o currículo e os métodos de ensino. Em terceiro lugar, uma compreensão das relações entre o preparo técnico que recebeu, a organização da escola e os resultados de sua ação. Em quarto lugar, uma compreensão mais ampla das relações entre a escola e a sociedade, que passaria necessariamente pela questão de suas condições de trabalho e remuneração. O professor Mello, ele não descarta a ação política do professor na sua atividade. Entretanto, ele apresenta a proposta com base na competência profissional.
Dermival Saviani vai defender essa questão a partir daí, pegando o contraponto da professora Paola, que vai criticar essa necessidade de tal competência profissional, mas não nega em tempo algum a necessidade do saber, do domínio adequado do saber escolar a ser transmitido. E é por isso então que Dermival Saviani, nesse trabalho que ele apresenta, a análise que ele faz, ou na busca dessa síntese, ele apresenta então dois autores aí, aluno dele de doutorado, que estão discutindo cada um o seu ponto de vista, cada um a sua tese. Mas isso não acontece só aqui no Brasil, nesse momento da construção da pedagogia histórico-crítica. Felipe Perrenot, sociólogo, referência essencial para os educadores em virtude de suas ideias pioneiras sobre a profissionalização de professores e a avaliação dos alunos, doutor em Sociologia e Antropologia, professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Genebra e diretor do Laboratório de Pesquisa sobre a Inovação da Formação na Educação, também em Genebra. Perrenot vai trabalhar as 10 novas competências para ensinar. Esse livro tinha na biblioteca do professor na escola, era de fácil acesso. Hoje eu confesso, não sei se será possível encontrá-lo lá. Ele então vai abordar 10 competências para ensinar. Nós temos que ter em mente aquilo que foi discutido pelos teóricos brasileiros e a proposta de Felipe Perrenot, que ele vai apresentar de uma forma mais abrangente, dialogada. Cada uma das competências daria para exercitar profundamente a reflexão sobre elas. Mas aqui a gente só vai dar os pontos principais dessas 10 competências, somado a alguns comentários tirados do próprio livro. Organizar e dirigir situações de aprendizagem. Conhecer determinada disciplina e os conteúdos a serem ensinados e traduzi-los como objetivos de aprendizagem. Trabalhar a partir das representações dos alunos. Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos à aprendizagem. Construir dispositivos e planejar sequências didáticas. Envolver os alunos em atividades de pesquisa, em projetos voltados à construção de conhecimento. Então aqui, veja que nós vamos sempre encontrar essa ligação entre a pedagogia histórico-crítica promovida pelo professor Dermival Saviani e a proposta também de Perrenot. Administrar a progressão das aprendizagens. Conceber e administrar situações-problema ajustada ao nível e às possibilidades dos alunos. Adquirir uma visão longitudinal dos objetivos do ensino. Estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades de aprendizagem. Observar e avaliar os alunos em situações de aprendizagem, de acordo com uma abordagem formativa. Fazer balanços periódicos de competências e tomar decisões de progressão. 3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. Administrar heterogeneidade no âmbito de uma turma. Ampliar a gestão de classe para um espaço mais vasto. Favorecer apoio integrado. Trabalhar com alunos portadores de grandes dificuldades. Desenvolver a cooperação entre os alunos e certas formas simples de ensino mútuo. Muita coisa daqui vocês veem hoje sendo falada de formas diferentes, mas é a mesma proposta, é a raiz de todo o desenvolvimento. Ele é o precursor disso e a partir daí todos os outros teóricos passam, a partir do trabalho dele, da apresentação que ele faz, do pensamento dele, desenvolverem, com outras palavras, o mesmo percurso. 4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. Suscitar o desejo de aprender, explicitar a relação com o saber, o sentido do trabalho escolar e desenvolver na criança a capacidade de autoavaliação. Instruir um conselho de alunos e negociar com eles diversos tipos de regras e de contrato. Oferecer atividades opcionais de formação, à la carte. Favorecer a definição de um projeto pessoal do aluno. Com outros nomes, como eu disse, nós vamos ver mais adiante as principais teorias da educação e, com base nisso, nós vamos
conseguir, a partir da exposição de uma metodologia de ensino, encaixar certas condições. Hoje nós falamos aí da sala invertida, ou seja, que o aluno passa a aprender fazendo. 5. Trabalhar em equipe. Elaborar um projeto em equipe, apresentações comuns. Dirigir um grupo de trabalho, conduzir reuniões, formar e renovar uma equipe pedagógica, enfrentar e analisar em conjunto situações complexas, práticas e problemas profissionais, administrar crises ou conflitos interpessoais. 6. Participar da administração da escola, elaborar, negociar projetos na escola, colaborar na gestão dos recursos da escola, coordenar, dirigir a escola com todos os seus parceiros, organizar e fazer evoluir no âmbito da escola a participação dos alunos. Mais uma vez aqui nós estamos vendo o que hoje nós chamamos de gestão democrática. Então veja como é importante a gente muitas vezes retornarmos à nossa base, à nossa fundamentação, para beber água um pouquinho direto da fonte e não a engarrafada. Não sei se você consegue me entender. Aqui nós estamos bebendo água da fonte, direto da fonte, na mão ali, fazendo copinho com a mão para a gente beber, diferente das engarrafadas que nós bebemos, né? 7. Informar e envolver os pais, dirigir reuniões de informação e de debate, fazer entrevistas, envolver os pais na construção dos debates, envolver os pais na construção dos saberes. 8. Dominar novas tecnologias e como isso está sendo importante e fundamental hoje para nós, professores. Utilizar editores de texto, principalmente Office ou similar, explorar as potencialidades didáticas de programas em relação aos objetivos do ensino, interagir à distância por meio de plataformas digitais na internet, utilizar equipamentos multimídia no ensino. Então aqui ele já está pensando nas potencialidades futuras do ensino, que para nós é atual. 9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. Prevenir a violência na escola e fora dela, lutar contra os preconceitos e as discriminações sexuais, étnicas, sociais, participar da criação de regras de vida referentes à disciplina na escola, às sanções e à apreciação da conduta. Analisar a relação pedagógica, a autoridade e a comunicação em aula. Desenvolver o senso de responsabilidade, solidariedade e sentimento de justiça. E o 10º, administrar sua própria formação continuada. Saber explicitar as próprias práticas. Estabelecer seu próprio balanço de competências e seu programa pessoal de formação contínua. Negociar projeto de formação comum com os colegas, equipe, escola, rede. Envolver-se em tarefas em escala de uma ordem de ensino ou do sistema educativo. Acolher a formação dos colegas e participar dela. E assim, depois de passarmos pelas 10 competências para ensinar, nós terminamos este vídeo e no próximo vamos falar disso na prática, como funciona essa aplicação na prática, como nós podemos traduzir isso na nossa prática de sala de aula. No mais, eu agradeço a todos vocês e peço que deixem aqui os seus comentários, que fale sobre essas competências, indiquem competências que nós poderíamos aí aprofundar um pouco mais, debater um pouco mais. Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo.